Olá, alunos do terceiro da terceira etapa. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que foram propostos na aula de ontem, sobre expressões algébricas e equações. O objeto de conhecimento é expressões algébricas e equações do primeiro grau. As habilidades essenciais é reconhecer uma expressão algébrica, calcular o valor de uma expressão algébrica, identificar uma equação e resolver equações do primeiro grau. O primeiro exercício que ficou proposto para vocês resolverem ontem foi esse daqui. Identificar as alternativas abaixo, quais são expressões algébricas e quais são equações. Como nós identificamos, nem distinguimos uma expressão algébrica de uma equação? As expressões algébricas vai ser quando a gente tiver a presença das variáveis, que são as letras, e operações, tanto de multiplicação, de soma, subtração ou então de divisão. Pode aparecer também potenciação e radiciação. Então, quando aparecer uma variável e não aparecer o sinal de igualdade, o sinal de igual, nós teremos uma expressão algébrica. Se aparecer o sinal de igualdade e uma variável, pelo menos uma, pode aparecer mais, não tem problema, mas se aparecer pelo menos uma variável e o sinal de igualdade, nós temos exemplo de uma equação. Então, esse exercício é para a gente estar identificando uma expressão e uma equação. No primeiro aqui, ó, na letra A, nós temos a presença da variável, mas nós não temos o sinal de igualdade. Então, quando tiver a letra e não aparecer o sinal de igualdade, nós temos uma expressão algébrica, beleza? Na letra B, nós temos a variável, nesse caso é o x, pode ser qualquer letra, e nós temos também o sinal de igualdade. Então, se nós temos os dois, tanto a variável quanto o sinal de igualdade, nós temos uma equação. A alternativa C, nós temos a variável x e nós temos o sinal de igualdade, nós temos os dois. Equação, exemplo de equação. Letra D, temos a variável x, temos o sinal de igualdade, nós temos os dois. Equação. Na alternativa E, nós temos a letra M, mas nós não temos o sinal de igualdade. Então, isso é uma expressão algébrica. Tudo bem? Não tem sinal de igualdade, não é equação. Letra, então, olha só, pelo menos uma variável. E o sinal de igualdade. Então, nós temos as duas condições. Letra, sinal de igualdade. Então, nós temos equação. Então, identificar uma equação de uma expressão algébrica é muito fácil. Equação, quando aparecer sinal de igualdade e pelo menos uma variável. Então, nós temos equações. Expressão, no exemplo aqui, a letra E, a letra F, são aquelas expressões onde nós teremos a variável e a gente não tem a presença da igualdade. Então, se não tem igualdade, é uma expressão algébrica. Se tem igualdade e variável, é equação. Segunda questão de ontem era para a gente estar resolvendo as equações. Então, só lembrando, primeiro passo para a gente resolver uma equação do primeiro grau. A gente vai ter que separar letras para um lado e números para o outro lado. Não tem problema se você colocar as letras antes do sinal da igualdade, do lado esquerdo, ou se você colocar as letras do lado direito. Não tem problema. O importante é separar letras para um lado, números para o outro. Geralmente, coloca-se as letras no primeiro lado, certo? Antes do sinal de igualdade. Mas se você quiser colocar do outro lado, não tem problema. Segundo passo que você tem que lembrar.
toda vez que você mudar algum termo de lado, você vai ter que mudar o sinal. Positivo passa a ser negativo e negativo passa a ser positivo. Então, vamos lá. Letra A, eu tenho x menos 4 igual a 10. Qual é o valor do x que, subtraído 4, vai ser igual a 10? Lembrem do primeiro passo para resolver. Separar letras para um lado, números para o outro lado. Então, nós temos aqui o nosso sinal de igualdade. Eu vou deixar letra do lado esquerdo e número do lado direito. Então, vamos lá. O x, ele está à esquerda do sinal de igualdade? Sim. Então, se eu responder sim, eu vou conservar ele. X. Tenho mais alguma letra x aí? Não. Então, eu já vou pôr o sinal de igualdade. Então, letras antes, números depois. O número 10, ele já está depois, ou seja, do lado direito da igualdade? Sim. Então, sempre que eu responder sim, eu vou conservar. 10. Eu tenho menos 4. Ele está do lado esquerdo, ou melhor, do lado direito da igualdade? Não. Então, quando eu responder não, eu vou ter que inverter, trocar o sinal. Se aqui o 4 é negativo, ele vai para o lado positivo. Então, olhem só. Para mim resolver uma equação, o primeiro passo é separar letras de um lado, números do outro. Como eu mudei o 4 de lado, quando eu mudo o lado, eu mudo o sinal. Tudo bem? Então, conservei o x do primeiro lado, só tinha ele, então coloquei o sinal de igualdade. Depois da igualdade, eu vou deixar os números. O 10 está depois do sinal? Sim, conservo. O 4 está depois? Não. Então, toda vez que eu responder não, eu vou ter que trocar o sinal. Negativo vem para cá, positivo. Tem algum cálculo para fazer antes da igualdade? Não. Então, vou repetir. X vai ser igual a 14. Vou fazer só o cálculo do segundo lado. 10 mais 4, 14. Então, o valor do x 14 é o valor que satisfaz a igualdade. Olha só, no lugar do x eu vou pôr o número 14 para a gente verificar. X vale 14, então eu vou ter 14 menos 4. 14 menos 4 é 10. 10 é igual a 10? Sim, 10 é igual a 10. Vamos aqui para a letra B. Eu tenho m mais 7 igual a 10, ou seja, qual é o número que somado a 7 vai ser igual a 10? Então, vamos para o primeiro passo. Letra antes da igualdade, número depois da igualdade. O m está antes da igualdade? Sim. Então, está do lado certo. Repete. Tem mais letras? Não. Então, vou pôr o sinal de igualdade. Letras antes, números depois. O 10 está depois do sinal de igualdade. Olha só, eu vim escrevendo, coloquei o sinal de igual depois que eu escrevi o número 10. Então, o número 10 está depois do sinal da igualdade? Está do lado direito da igualdade? Sim. Vou repetir. O 7, o número 7, está depois da igualdade? Está do lado direito? Não. Então, quando eu responder não, vou inverter o sinal. Então, se aqui ele é mais, vai para o lado de cá, menos 7. Não tenho cálculo para fazer do primeiro lado, então eu vou repetir o m. Eu tenho cálculo apenas do segundo lado. 10 menos 7 vai ser igual a 3. Então, eu tenho que o m vale 3. Vamos substituir aqui e fazer o cálculo. Ó. 3 mais 7 é igual a 10. 10 é igual a 10? Sim, então está correto. Vamos para a letra C, corrigir a letra C. Nós temos aí 2x menos 4 é igual a menos 2. Primeiro passo, letras para o lado esquerdo, números para o lado direito do sinal da igualdade. 2x, ele está do lado esquerdo? Sim. Vou repetir. Esse menos 2x, ele é negativo, aqui o sinalzinho. Menos 2x está do lado esquerdo? Não. Se a resposta é não, eu vou trocar o lado e trocar o sinal. Se é negativo, positivo.
Tem mais letras? Não. Então, já vou pôr o sinalzinho de igualdade. O 4 está do lado esquerdo e números tem que estar do lado direito. Se aquele é negativo, quando ele muda o lado, ele muda o sinal. Vai para o outro lado positivo. Agora, olha só. Eu tenho o cálculo do primeiro lado. 2x mais 2x, 2 mais 2, 4x, que é igual a 4. Eu não tenho outro número para estar somando com o 4. Mas, olhem só. Aqui eu tenho que 4x é igual a 4. Eu não quero o valor de 4x, eu quero o valor de 1x. O que eu vou fazer então? Vou colocar x igual, vou repetir esse número 4 aqui, ó. Esse número que está aqui eu vou repetir. E esse número que está acompanhando o x, eu vou pegar ele e vou levar ele aqui para baixo. Ele vai passar dividindo, vai passar aqui para baixo. Então, se aqui ele está multiplicando, o inverso da multiplicação é divisão. Lembre que fração é divisão. Então, eu tenho 4 dividido para 4, que é igual a 1. Então, o valor do x igual a 1 satisfaz a igualdade. Vamos fazer o cálculo? O x vale 1. Se é 2x, ou seja, é 2 vezes o 1. 2 vezes 1 é 2, 2 com menos 4 dá menos 2. Então, eu tenho menos 2 do primeiro lado. Vamos ver do segundo. O x vale 1. 2 vezes 1 é 2. Mas olha só, é menos 2x, é menos 2 vezes o x, é menos 2 vezes 1, 2. Então, menos 2 de cá, menos 2 de cá. Letra D. M menos 6 igual a 10. Qual é o número que, subtraído 6, ainda me sobra 10? Então, letra para um lado, número para o outro. O M está do lado esquerdo? Sim, conserva. Tem mais letras? Não, então já vou pôr o igual. Números do lado direito. O número 10 está do lado direito? Sim, repete. O menos, olha só, ele é negativo. Menos 6 está do lado direito? Não. Então, se ele é negativo, ele vai positivo. Não tem cálculo para fazer do primeiro lado, apenas do segundo. Então, 10 mais 6, M é igual a 16. Vamos substituir aqui, ó. 16 menos 6 dá 10. 10 é igual a 10? Sim, 10 é igual a 10. Então, está correto nosso cálculo. As duas últimas de ontem. 4x menos 2 é igual a 3x mais 9. Que número eu multiplico por 4 e subtraio 2 e vai ser o mesmo resultado de multiplicar esse número por 3 e somar 9. Primeiro passo, letra para um lado, número para o outro. Mudou o lado, mudou o sinal. Então, letras nós vamos pôr do lado esquerdo. 4x está antes da igualdade? Sim, repete. 3x está antes da igualdade? Não. Então, muda o sinal. Quando não tem sinal, é positivo. Vai para o outro lado, então, negativo. Esses eram os dois termos que tinha letra. Então, se não tem mais, vou pôr o sinal de igualdade. Letra antes, número depois. Isso aqui está igualdade, tudo que tiver do lado direito está depois. 9 está depois da igualdade? Sim, vou repetir o 9. Tá vendo que eu coloquei positivo? Eu não mudei ele de lado. Ele estava após a igualdade, continuou após a igualdade. Então, continua o sinal. Agora, o 2, observe que ele está antes. Como ele é negativo, ele vai para o outro lado positivo. Mudou o lado, mudou o sinal. Então, olha só. 3 era positivo, veio para o primeiro lado negativo. 2 era negativo, foi para o outro lado positivo. Tenho contas agora dos dois lados para fazer, ó. Se eu tenho 4 e retiro 3, eu ainda sobro com 1. Por que que eu não coloquei o número x1 aqui acompanhando o x? Quantos x tem aqui? 1x. Então, está oculto aqui, fica subentendido que aqui já tem o número 1. Vou conservar o sinal de igualdade e efetuar a soma do outro lado. 9 com 2, 11. Então, x igual a 11. Na última, que foi o exercício proposto para ontem.
Eu tenho 2m menos 10, ou seja, 2 vezes um valor qualquer, menos 10 vai ser igual a menos 10. Que valor é esse? Então, letras antes, números depois. 2m está antes da igualdade? Sim. Toda vez que a resposta for sim, você conserva. Tem mais letras? Não. Então, já vou pôr o sinal de igualdade. Números do lado direito. O menos 10 está do lado direito? Está do lado certo? Sim. Então, menos 10. Esse menos 10 está do lado correto? Não. Então, ele vai para lá, positivo. Negativo vai positivo. Não tem cálculo do primeiro lado, 2m. 10 menos 10 vai sobrar nada. Então, olha só, 2 vezes um valor qualquer é igual a zero. 2 vezes quantos que é igual a zero? Vou conservar o m, sinal de igual, conservar o zero. Sempre que tiver um número multiplicando, eu vou pegar esse número, o inverso da multiplicação é divisão. Então, ele vai passar dividindo. 0 dividido para 2, a metade de 0 é 0. Então, o valor de m, que é multiplicado a 2, subtraído 10, dá resultado menos 10, é o m igual a 0. Olha só, 2 vezes o 0 dá 0. 0 com menos 10 dá menos 10. Menos 10 é igual a menos 10. Então, está correto. Esse, então, foi a correção dos exercícios da aula proposta para ontem.